I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Aproveito o início para desfazer o equívoco do episódio anterior. Eu não sei se fui ao detalhe e mencionei o nome da obra sobre a qual iremos falar, não detalhadamente, mas por alto. Vamos pegar em certos fragmentos e vamos comentá-los da forma que nos é acessível. No entanto, cometi uma gafe, ainda que seja mínima, uma vez que me dei conta dela, se calhar não é despreciante falar nela. Disse que o livro tinha sido editado em 2024 pela Relógio d'Água, mas na verdade foi reeditado pela Relógio d'Água. Ele foi editado em 2005 pela Caminho. Dei-me conta deste equívoco mal acabei de gravar. Na verdade, eu já tinha lido este livro muito lá atrás. Fica exposto aqui o meu erro, espero não ter maculado a vossa vida, e o livro que abrirá as hostes será O Sr. Swedenborg e as investigações geométricas de Gonçalo M. Tavares. Vamos pegar em certos trechos do livro, é um livro pequeno, fácil de ler, mas tem algumas coisas curiosas. Há uma parte do livro que podíamos dizer, não sei se com equívoco, é devedor de um verso de Camões, que é o amador transforma-se na coisa amada, e algumas das coisas que eu aqui pus podem ser interligadas com esse verso, ou uma das interpretações desse verso inesgotável de Camões. O amador transforma-se na coisa amada. Vamos começar. Ser seduzido é perder a forma original e ganhar a forma geral do sedutor. Se pensarmos em pessoas, eu acho que cada um chega com a sua forma, esquecendo o aparato fluido do Bauman. De facto, estamos com um modelo muito rudimentar. Estamos a partir do pressuposto que cada pessoa tem uma forma fixa e é com essa forma fixa que inicia esse carnaval da sedução. Incorrendo bem, cedemos em alguma parte. O encontro amoroso, supondo que isso é esticado até à sua conclusão, seja isso o que for, um sem fim de cópulas, são dois escultores frente a frente, em que vê no outro uma pessoa, mas além da pessoa um bloco de mármore semi-esculpido. É o encontro de Miguel Ângelo, no limite. No entanto, isto seria, à falta de melhor termo, o ideal. A realidade é que, sobretudo, à medida que passa, somos pessoas, mas somos burros atulhados de traumas. Temos uma forma, agarramos-nos à forma, embeiçamos-nos por essa forma que temos. E receamos muito que o outro, com o seu escopo, venha demolir esta forma, que é uma forma sempre romba. Temos algum receio que o outro nos aguce irremediavelmente. Creio que esse é um dos papéis da paixão, deste calor que é tremendamente humano. É aguçar-nos, é aproximar-nos do gume. Tal como os gregos antigos nos disseram, há uma proximidade indesmentível entre o amor / criação e a morte. Quanto mais próximo do amor estamos, a um ponto a partir do qual, quando atingimos um calor vulcânico, morte e amor são indiscerníveis, baixamos a guarda, estamos disponíveis para o amor, mas estamos disponíveis para que o outro, caso queira, nos possa matar. Só assim alcançamos esta possibilidade. Estamos no ponto ótimo, no ponto repousado para mudarmos de forma. Estou disponível para mudar de forma e é o outro que, ao nos olhar, nos apresenta a brochura da metamorfose. Outra frase, os ângulos retos ganham formas curvas. Isto é ser seduzido. Ser seduzido é dar início à metamorfose. Uma metamorfose que, ao contrário da borboleta, não está catalogada. Não sabemos quantos passos é que esta metamorfose tem, não sabemos se vamos para um sítio melhor, se ganhamos asas ou se ficamos um animal subterrâneo. Ser seduzido é perder a forma original e ganhar a forma do sedutor. É também um jogo de poder com vista a qualquer coisa, a esse não sei quê, que já foi verbalizado. No início ainda estamos à procura das palavras certas. É estarmos disponíveis para abandonar a forma. Esta não é a melhor forma e é por isso que nos aproximamos do outro. Dá-me uma nova forma, se faz favor. Há um limite, depois de fazeres tudo, verás que não há nada a fazer. Por vezes tentamos todas as formas, pondo esse sem fim de formas numa espécie de quadro, cada forma alfinetada como se fosse um escaravelho morto,
e damos-nos conta, tentámos tudo, mas não há nenhuma forma que nos favoreça absurdamente. Às tantas andamos só a fugir da forma. O ponto só necessita de alimento para ganhar forma. As dimensões nunca são estanques. O pequeno pode se tornar gigante e o gigante pode tornar-se pequeno. E além disso, a estatura por vezes é uma ficção, uma grande ficção, se adicionarmos reputação à equação. Nós vivemos num regime de reputações e o gigante muitas vezes é apenas um anão com boa publicidade. E cabe uma figura como o crítico dizer, tenham lá calma, se descascarmos o verniz da publicidade, este gigante torna-se um anão. É um trazer de novo a estatura certa. Pessoas que, graças ao ego, ficaram insufladas e ganharam metros postiços. Ninguém vai fazer a medição real, pegar numa régua que não pode ser corrompível e vamos lá fazer a medição. Olha, tu dizes que tens 10 metros, mas na verdade tens 30 centímetros. A imaginação é o movimento das coisas. A imaginação mais não é que um catálogo infinito de metamorfoses. É a impossibilidade de sermos capturados. Na imaginação, o estoque de asas nunca acaba. Outra frase, o tempo faz de uma forma outra forma. O tempo obriga à metamorfose. Nada fica parado nas mãos do tempo. Nem uma rocha. Estou agarrado à minha forma. Não interessa. O tempo, quem diz o tempo, diz as águas, tudo aquilo que o tempo carrega nesse leito. Uma espécie de avalanche de mudança que nos obriga a mudar. A ideia é uma linha que sai da forma, ok? Sim, é exatamente. Há um rio. Eu conheço o rio, sei onde é que ele começa, onde é que ele acaba, sei os habitantes do rio. E a linha é de repente um peixe voador que sai daí para fora e às tantas vai para a terra e é como se nada fosse. Eu consigo respirar aqui. É qualquer coisa que nos apresenta o imprevisível. Faz-nos voltar atrás. Se pensarmos no conhecimento como algo estranho ao palato, faz-nos repensar o palato. Eu se calhar estava aqui enganado em relação aos sabores. Faz com que regressemos ao início. Experimentar tudo novo, por vezes com surpresas, por vezes com algum enfado, afinal já sabia, mas pelo menos põe em causa. A ideia é o tempo a atuar sobre a forma, ok? A ideia é uma espécie de tempo. A ideia enquanto tempo, ou melhor, é um tempo fora do tempo, sendo um parente do tempo, um parente insuspeito do tempo. A ideia é uma sugestão de metamorfose, muda a velocidade, a forma, o número de estágios, mas são metamorfoses. O tempo não é inimigo, a não ser que sejas muito agarrado à forma. Eu sou este e não quero largar mão desta forma. Aí vês o tempo como inimigo e vemos isto neste novo padecimento coletivo que é ninguém quer abdicar da juventude e recorre-se ao botox. Nessa situação, é claro, o tempo é o maior inimigo, guião da nossa finitude, narrador da nossa finitude. Aqui estás a crescer, vais envelhecendo e no fim é igual para todos. E nós tentamos ocultar, tentamos fugir dessa realidade amarga. Há um medo que podemos chamar possibilidade de mudar de forma. Exatamente, o medo é qualquer coisa que nos diz estamos no limiar da mudança. Ao rés de cada apiadeiro da metamorfose, de cada estágio da metamorfose, o dialeto é o medo. O medo estará sempre lá, é a forma como nós lidamos com ele. O medo é a sensação provocada pela proximidade do outro. Ao aproximarmos do outro, sabemos que o outro pode dinamitar-nos a nossa forma. É uma erosão instantânea. De repente, esta verticalidade flácida pode ganhar um estatuto proverbial, ou então pode-nos mandar abaixo. O outro tem este poder. O outro é dinamite ou escultor, caso queira e caso deixemos. E depois o Gonçalo faz esta questão. Como pode acabar o medo? O Gonçalo, através do livro do Sr. Swedenborg e as investigações geométricas. Como pode acabar o medo? Eliminando o outro ou afastando-o. Mas é o outro que nos muda. Variação da mesma ideia. Numa sociedade atomizada, eliminar o outro da equação faz com que isto aconteça. A nossa forma fica mais estável, mas é uma forma romba, pachorrenta, incapaz de mudar seja o que for. Ficámos a meio caminho por falta de peças, por falta de energia. Sem o outro permanece imóvel. O outro é aquilo que nos faz perceber que além do ponto A onde estamos, há um ponto B e um ponto C. Transforma-nos no agrimensor. Há mundo para cartografar, há mudanças. O meu mundo expande-se. É a constelação dos outros que nos apresenta o cosmos.
faz com que o nosso universo exploda. Uma espécie de Big Bang caseiro, sem o outro. Nós podemos cair nesta ficção de o mundo é um ponto, sou eu e tudo gira à minha volta, sendo que eu é que importo. É uma boa ideia, sem o outro permanece imóvel. E aqui desmascara a mobilidade contemporânea. É uma mobilidade postiça neste sentido. A economia favorece a cinética, mas é uma cinética despojada da possibilidade de metamorfose. Toda a gente, ou pelo menos quem está no topo da cadeia alimentar económica, não quer que nada mude, não quer metamorfoses, porque uma metamorfose pode ser o grão na engrenagem e de repente isto tem de mudar tudo. As peças de dominó começam a cair. Foi uma peça de dominó que caiu, a primeira metamorfose, uma espécie de o efeito borboleta, que não deixa de ser curioso no caso das metamorfoses. Uma metamorfose faz com que a outra seja possível e é um rastilho de metamorfoses e de borboletas, fazendo com que a mudança seja uma coisa que não pode ser desenhada. Mesmo que olhemos para o outro lado, há metamorfose a acontecer em todo o lado e é impossível virar costas à metamorfose. Aproveitar o medo para mudar, seguindo a direção desejada. Eu acho que o medo é um belo conselheiro. Ao contrário do diabo que nos dá os atalhos, o medo dá-nos o caminho. O medo é sempre esta oportunidade para encetar a metamorfose, mais uma vez um contraste com aquela figura do diabo que nos oferece o caminho fácil. O medo oferece-nos o caminho difícil, mas provavelmente o necessário. O tempo é do tamanho da nossa mão, que é um acrescente da minha lavra. O homem isolado é rodeado por Deus, ok? Acreditando nele. Os sólidos são mais frágeis porque o seu centro é localizável. A fenda de uma forma é o sítio onde começam as formas seguintes. E daí ser importante, em alguns contextos, mostrar a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade é o ponto onde o escultor começa a atacar a forma. É por aí que a mudança começa a suceder. Se nós fazemos de conta ou não exibimos as fendas, esse mito da robustez pode afastar o outro. Nós queremos que a mudança seja possível em nós mesmos e nos outros. Isto pode começar a soar muito de autoajuda. Descobrir a fenda de uma forma é descobrir a outra hipótese da forma. Sim. É já revelar o futuro. A fenda é quando o futuro põe o rabo de fora. A fenda é o segredo da forma, ok? Exibe a vulnerabilidade, mas exibe um depois. Sem fendas não há possibilidade de futuro. É como se o tempo não existisse. Se uma forma permanece assim indefinidamente, é como se o tempo ou não existe ou não tem poder. A fenda surge apenas nas formas olhadas com violência. Acho que isto aqui é importante. É preciso olhar com violência para que as fendas venham à tona das formas. Um olhar turístico é incapaz de ver as fendas. O exterior esconde o interior. Acho que é daquelas ideias que não apanha de surpresa ninguém, pois o interior é o exterior de algo ainda mais interior. Queiramos ou não, somos matrioscas e aquela ideia de Deus está dentro de nós. Se fôssemos para o interior de Deus, havia qualquer coisa dentro desse Deus, talvez o diabo, e dentro desse diabo o nada. A curiosidade é o apetite pelo interior das coisas. Nós queremos ver o interior, sendo que esse interior é inesgotável. Ao familiarizarmos com esse interior, torna-se exterior e percebemos que há sempre mais qualquer coisa, cada vez mais fundo. A curiosidade é uma viagem em profundidade. Torna-nos cachalotes, faz com que, volta e meia, vamos à superfície para respirar, mas a nossa jornada é em altura, cada vez mais profundo, para sítios onde a luz nunca esteve. Todas as formas olhadas de longe possuem unicamente exterior, aquilo que já disse. Se olharem turisticamente para as coisas, podem ficar com esta ideia, nada tem interior. Isto é válido para as coisas, para as ideias, para as pessoas. É o olhar, é o demorarmos nas coisas e nas pessoas que dá espessura. Aquela pessoa que de fugida parecia unidimensional e às tantas, esta pessoa é uma pessoa redonda, tridimensional. A música instala a festa no interior da forma. É o infinito a borbulhar dentro do finito. A música é um sem fim de metamorfoses a borbulhar naquela forma. Quem escreve ou quem faz qualquer coisa do capítulo das artes, aquele início ou aquele prelúdio de qualquer coisa, ainda muito no início, está tudo a borbulhar. É como se vocês fossem assaltados por uma míria de mãos.
Aquelas mãos que vocês leram, as mãos conquistadas, as mãos das musas, se vocês preferirem, são agarrados e sacudidos por uma chuva de mãos. Pelo menos nesse início, vocês embeiçam-se por esta ideia, algo infantil que tudo é possível. Por vezes é preciso apenas embrenhar-nos nessa ideia da música. E está feito o episódio, o segundo episódio do Império das Aspas. Espero que tenham gostado. O próximo livro ainda não sei qual será. Se gostarem desta ideia, eu digo um livro, acompanhamos o livro, sei lá, de mês a mês. Há um livro que eu agora vou ler este. Se quiserem ler e depois falamos, sei lá, no Zoom, uma coisa assim do género, é uma ideia. Ainda não tenho fim para o episódio. Vai ser um final enfesado. Contudo, útil. Acho eu. Boas leituras. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever,